Boa noite, Camila. Primeiramente, boa Boa noite. noite. Boa É uma noite. satisfação muito grande. É interessante, eu faço muita live com a galera, mas tem algumas pessoas que a energia já contagia, né? E a sua energia já está aqui contagiando o nosso ambiente, né? Então, Ai, que bom. então, Fico primeiramente, feliz. muito obrigado de aceitar o convite da gente, tá certo? A gente fez uma pesquisa de alguns perfis no Instagram de mulheres policiais, mulheres que têm engajamento, mulheres que as pessoas admiram, e pode ter certeza que você foi considerada uma delas, por isso que a gente convidou você, tá certo? Ah, muito Então, obrigada. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, Camila, o nosso tema não poderia ser, lógico, poderia ser outros temas, mas o tema que a gente voltou, eu fiz essa Semana da Mulher. De antemão, admiro muito as mulheres na PN, certo? Cada ano que passa, as mulheres mais aguerridas, mais guerreiras, ocupando seu espaço, e por isso que eu convidei você. Então, queria que você dê boa noite a você, boa noite ao seu público, boa noite ao meu público, e queria que você falasse um pouco de quem é Camila. Fica à vontade, Camila, o palco é seu. Ai, quem sou eu? Eu sou soldado da Polícia Militar, sou mãe solo de um menino de 9 anos, sou concurseira, sou formada em educação física, sou baiana, o sotaque Baiana. já denuncia logo. Sou baiana, natural de Teolândia, é uma cidade do interior da Bahia. Tenho muito orgulho de onde eu vim. Não esqueço minhas raízes. Então, tenho muito orgulho de dizer que sou baiana. Sou filha caçula de Neta e de Seu Milton. Pessoas lá também do interior da Bahia que, com muita humildade e com muita perseverança, criaram três mulheres incríveis e eu sou uma delas. Muito bem. E É isso aí. só isso. Sou concurseira, tento ajudar as pessoas que me seguem e ajudando outras pessoas me motiva também, porque eu levo aperto direto aqui. Camila, cadê as questões? Camila estudou o que é hoje? E aí isso me motiva também. E é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Como eu vinha falando, Camila, de fato eu admiro mesmo as mulheres. A gente sabe que a profissão policial ainda tem aquele estigma ainda de muitas pessoas acharem que a carreira policial não é para as mulheres. Infelizmente, não é nosso pensamento de forma alguma, senão a gente não estaria fomentando aqui esse conteúdo. Mas a gente sabe que há o preconceito é real, o preconceito existe. E eu queria começar bem direto mesmo, já na ferida. O que é que você tem a dizer a essas meninas aí? Estamos aí com 70 e quase 80 pessoas aí na live, muita gente assistindo aí. O que é que você tem para dizer para as mulheres que têm vontade de entrar na carreira policial e ficam com medo, ficam receosas? O que é que você tem para passar para elas em relação a isso, Camila? Então, primeiro de tudo, é possível. É possível conseguir, é possível conquistar. De fato, não é fácil. A gente ainda. Alagoas é um estado que ainda está caminhando nesse processo de integralização. A primeira turma de perfens, eu digo que é muito recente, mas a primeira turma de perfens na PEMAL foi de 1989. Então, é recente, tem pouco mais de 30 anos. E, na oportunidade, foram só praças que se formaram. Então, foram 12 sargentos e 35 soldados. Então, foram poucas mulheres ainda. E hoje, a gente tem um efetivo de quase 7 mil policiais. E desses 7 mil, apenas 13% são de mulheres. Então, a gente ainda... Nós somos poucas ainda, infelizmente. Mas eu percebo que em Alagoas, diferentemente de outros estados, tenta nivelar isso daí. Então, com a minha turma, que foi em 2018, eu formei em 2018, foi a turma com o maior índice de mulheres participantes. A gente teve 20% de mulheres. Então, foi quase 200 novas soldados ingressando na Polícia Militar. Então, a gente está crescendo, está avançando. Um número Só que a gente significativo, viu? precisa 20%, um número significativo. justamente. Então, quando a gente leva em consideração, por exemplo, que no concurso a gente concorre igual, então a gente ainda é muito pouco, porque a gente concorre igual, não tem reserva de vagas, como, por exemplo, existe na Bahia. Uma pergunta, Camila, que eu já queria fazer a você, interessante esse ponto de vista seu. Você já fez uma explicação excelente aí da porcentagem do ano, conteúdo de valor de verdade, muito bom, parabéns pelo conteúdo de valor. Muita gente quer saber, as meninas,
Camila, tem percentual, eu vou fazer, deve ser pouca vaga para mulher. Quer que você explique isso para a galera aí, que eu tenho certeza que a galera tem dúvida em relação a isso. Então, em Alagoas, que já está à frente de outros estados, não existe esse tipo de reserva de vagas. Na Bahia, que é o meu estado de origem, eu tentei fazer o concurso em 2017, não logrei êxito, e lá são só 10% das vagas reservadas às mulheres. Então, das 2.000 vagas que foram oferecidas no concurso que eu fiz, apenas 200 era reservado para mulher. Então, eu só podia concorrer a 200 vagas, sabendo que tinha 2.000. Então, é muito pouco ainda. E eu fiquei muito chateada na época, porque a minha nota era superior à de muitos homens que entraram. Eita, Então, se fosse igual, se fosse nivelado, não fosse separado, reservado uma quantidade de vagas, eu ainda usaria dizer segregado, Camila. Eu diria dizer segregado. É muito pouco, ainda é muito pouco. E em Alagoas, a gente tem esse diferencial de que a gente concorre igual. São 1.000 vagas, pronto. As 1.000 primeiras notas. Sendo de homem, de mulher, 1.000 vagas. Os 1.000 primeiros colocados vão entrar. Então, isso é sensacional para o nosso estado, que ainda é pequeno, mas que dá aula, né? Em relação à integralização de outros estados do Nordeste, por exemplo. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, já que eu tô com a fala, de parabenizar duas PFENs que, assim, tem minha total admiração, que é a Darlene Albuquerque e a Niedia Tamires, que foram as primeiras colocadas na turma que formou essa semana de 2020. Então, parabéns, é bonito demais ver que são mulheres ocupando os primeiros lugares. A Darlene ficou em terceiro no CFP 2020.1 e a Niedia ficou em primeiro lugar no CFP 2020.2. Então, isso é incrível para o nosso estado, de ser um estado ainda pequeno, com pouca expressão nacional, mas que as mulheres estão dando show. Então, se existem mulheres na polícia que as meninas que têm interesse de ingressar podem admirar, são essas duas. Fantásticas, sensacionais. Então, assim, meus parabéns de verdade. Bom, muito bom, muito bom. Realmente, a gente não concorda com essa questão aí, dessa porcentagem, porque o concurso, como a gente discute aqui, a gente está falando, é por capacidade, não é para questão de sexo. Porque tem muita gente aí que ainda tem esse preconceito, e a gente sabe que eu já estou na Polícia Militar há 15 anos, e tem muitas mulheres que a gente até fala, rapaz, eu prefiro fulano e tal do que muitos homens na guarnição. Lógico, a gente tem que admitir que o concurso policial, a grosso modo, a gente vê aquela questão da parte física. A gente foca muito isso na questão da parte física. Mas é muito importante a presença feminina. Muito importante a presença feminina e em vários aspectos. Em vários aspectos. Então, eu vejo isso aí como um equívoco, certo? Essa questão dessa porcentagem aí. O concurso é por capacidade. Concurso público é uma democratização de vagas, é um emprego público democrático. Então, quem passar, tiver suas melhores notas, então seja aprovado. Então é muito bom saber que Alagoas está com essas porcentagens aí, saber que os primeiros colocados. Eu já venho notando, não é de hoje, eu sou concurseiro há um certo tempo, e eu já venho notando há um certo tempo, Camila, essa mudança. A área policial é um pouco mais sutil, essa questão aí da área policial. Mas eu já venho observando os cursinhos. Muitos cursinhos preparatórios, em geral, você só vê mulher, pô. Você só vê mulher. As mulheres estão ocupando o espaço delas. Então, eu admiro muito isso. Essa questão dessa prisão de tantos anos aí, a mulher não pode votar, aquela coisa toda. Existe esse preconceito, mulher é dona de casa. E temos aqui a Camila, né? Como você falou aqui, eu anotei, mãe solo. Para quem não sabe, galera, o que é mãe solo é uma expressão relativamente nova. Mãe solo é uma mãe que está cuidando do seu filho sozinha. Solo é sozinha. Entendeu? É uma mãe independente. Então, uma mãe independente aí, você falou que seu filho tem 9 anos. Então, quando você estava estudando para o concurso, você tinha o seu filho. Já tinha filho. Você já tinha filho para cuidar. Como foi, Camila? Cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar da sua vida, cuidar dos seus cachos. E mesmo assim ser aprovado no concurso da Polícia Militar. Fale pra galera aí, que a galera pensa que passar em concurso não, eu tenho uma vida confortável, tem que ser rico para passar. Fale pra galera como é filho, dificuldade, e mesmo assim passando em concurso público. Fale pra galera um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, Saulo, que é o meu filho, era a minha motivação. Eu olhava para ele e pensava, não, eu preciso dar um futuro melhor para essa criança.
Ele não pode entrar num ciclo de subalternidade. Ele precisa ser mais do que eu. Ele precisa alcançar lugares que eu não consegui. Então, eu olhava para ele e via minha motivação. Eu me arrepiei agora. Eu tenho um filho, eu sei o que é. Eu sempre tive uma mãe sensacional. Minha mãe é fantástica. É uma mulher sensacional. E aí, quando ela viu em mim a vontade de, não, preciso passar no concurso público, eu preciso ser independente, eu preciso romper com esses obstáculos. E aí, minha mãe, minhas irmãs, minha família me abraçaram. E aí, me ajudaram, né, nessa luta. O meu filho sempre foi uma criança também fantástica. E eu estudava com ele do lado, até hoje. Às vezes ele senta aqui do lado e fica comigo, tranquilinho, me ajuda muito. Então, não é fácil, porque eu sempre reservava... o meu momento de lazer da semana era Saulo. Então, se tivesse um aniversário de algum amiguinho dele, pronto, meu lazer da semana vai ser esse aniversário. O resto da semana eu preciso estudar. E aí a gente foi indo... E minha mãe me dando todo apoio, minhas irmãs também. E aos pouquinhos, elas primeiro viram em mim, né, a vontade de estudar. E aí me abraçaram, me apoiaram. E aí eu não deixei a peteca cair e segui em frente. Muito bom. Eu confesso que quando você iniciou falando do seu filho aí, eu me arrepiei. Porque o que você falou aí, sem brincadeira, o que você falou aí, que você quer que o seu filho veja você como um exemplo... Você quer que ele não... A questão da subalternidade, você quer que ele evolua mais do que você. Eu penso isso todos os dias. Quando eu olho pro meu filho tem 4 meses. Eu só penso nisso. Às vezes estou com preguiça de trabalhar, estou com preguiça de fazer alguma coisa. Quando eu olho pro meu filho, eu digo, meu amigo, se você não for melhor pro seu filho, você vai ser melhor para quem? Então, excelente aí, colocação. Estou vendo algumas meninas aí se identificando com você. A minha história é parecida comigo. Galera, o fato de ter filho não é um problema. No primeiro momento... Ah, e outra coisa, e mãe solo, detalhe, viu? Mãe sozinha. Sozinha, certo? Sozinha é modo de falar, né? Você, Deus, sua família, é um modo de falar, uma expressão, né? É uma expressão, um modo de falar. Então, às vezes, a gente tem que fazer da dificuldade a nossa fortaleza. É o exemplo da Camila. O filhinho dela aí, que muitas pessoas, eu tenho um filho, é uma dificuldade. Tá, beleza, é uma dificuldade, mas é uma fortaleza. É uma maneira de você se fortalecer para você utilizar isso daí para ser um estímulo para você. Então, Camila, eu costumo dizer aos meus alunos, excelente a sua live aqui, a gente tem que ver algo que é uma dificuldade transformar numa força. Porque se você pegar uma dificuldade e você absorver ela, abraçar ela, você dança. Você vai ficar frustrado, sofrendo. Então, ao invés de você fazer isso, você pega aquele problema ali, que para muitas pessoas é um problema, né? Isso. E você converte em aquilo ali. Pra você ter uma ideia, esse curso online que a gente ainda está fazendo lançamento aí, eu gravei quando meu filho tinha 1 mês, 2 meses de idade. Ele precisando de mim, eu gravando aula. Para quê? Para dar um futuro melhor a ele. Então, peguem essa sacada da Camila, uma coisa que é para ser uma dificuldade, ela senta com o filho. Ao invés de ela jogar o menino do lado, vá para lá que a mãe está estudando. Não, ela agregou. Então, Camila, isso daí é algo fantástico, viu? Eu tiro o chapéu. Obrigada. E só para pontuar mais uma coisa aqui, vocês observam aí a abdicação. Eu percebi aí, a abdicação. Olha o que a Camila falou. O meu lazer era ir para a festa de criança do meu filho. Ela podia estar preocupada com a vaidade feminina dela, podia estar preocupada com questão de relacionamento, mas o que foi que ela fez? Em determinado ponto da vida dela, ela disse, espera aí, eu tenho que cuidar do meu filho. O meu lazer vai ser ir para o aniversário do meu filho. Que ele não podia faltar. Saulo não podia deixar de ser criança. Saulo não pode deixar de ser criança. Eu que tenho que deixar de ser adulta. Para preservar a infância dele. Então, Saulo precisa frequentar a escola, ele precisa participar das festinhas da escola, ele precisa participar das festinhas dos amigos dele. Então, eu que tenho que abdicar de sair com as minhas amigas para que Saulo não perca a infância dele, que essa é a fase dele. Então, eu que preciso abdicar de coisas minhas. Saulo não. Então, meu lazer era ele. Então, uma vez por semana, se não tivesse feito nenhum festinho de aniversário, a gente ia pra praça. Tomar um sorvete, uma besteira. Tomar um sorvete, tomar um açaí que ele adora. Então, meu lazer era ele. E essa é a palavra do concurseiro. E mãe solo ainda mais, a abdicação. Ela abdicou algo, né, para o filho dela, para um futuro melhor, e o resultado está aí. Aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas.
Muito bonita essa história, viu? Muito bonita. Parabéns, viu? Obrigada. Camila, me diga uma coisa. A galera fica se perguntando aí, porra, como é que você fazia a sua preparação? Quantas horas você estudava por dia? O aluno, o concurseiro, ele às vezes, por inexperiência, ele não entende que e não é a hora do estudo que vale, é a quantidade, é a qualidade, não é a hora. Isso. Ah, estudei 10 horas, 8 horas. Mas me fale um pouco sobre você. Como era a sua preparação? Para eles entenderem quantas horas, quantos momentos você estudava por dia. Me explica um pouco sobre isso. Então, não tem receita de bolo. Então, se eu disser que eu estudei 3, 4, 5, 10 horas no dia e você fizer igual, talvez você não consiga chegar na mesma pontuação que eu cheguei. Então, não é tão simples assim. Tem muita gente que me pergunta isso também. Quantas horas por dia você estudava? Quantas questões você respondeu ao todo? Então, não é bem por aí. É mais a sua forma de compreender o conteúdo. E se você entende, você compreende o que aquela legislação está dizendo, o que aquela teoria está dizendo, você vai economizar muitas horas de estudo. Então, eu aprendi a estudar estudando. 2, 3 anos antes de... Foi 2 anos antes de fazer o concurso, eu fiz o vestibular para Direito. Era meu sonho, e aí eu estava concluindo Educação Física. Eu falei, cheguei para minha mãe, mãe, a Educação Física eu gosto muito, mas meu sonho é cursar Direito. Vou cursar, ela já tem uma profissão, então tudo bem, vai. Minha mãe sempre me apoiou muito. E aí eu aprendi a estudar estudando para o vestibular. Quando eu entrei na universidade... que eu comecei a ter contato com esses conteúdos jurídicos, comecei a ter contato também com outras pessoas que estudavam para concurso, que faziam, com professores também, que davam aulas na faculdade e para cursinho. Então, fui pegando macete de um, macete de outro. Quando abri o concurso da Polícia Militar, aí eu olhei assim, não era muito minha vibes fazer concurso para polícia, mas eu vi que era oportunidade, eu falei, vou tentar. E aí, acabei me empolgando estudando. Mas, assim, você tem que aprender o seu jeito de absorver conteúdo. Se eu não escrever, eu não consigo absorver nada. Se eu só assistir a aula, eu não absorvo. Eu vou esquecer. Então, o que eu escrevo, eu não esqueço. Então, se eu botei no papel, fiz meu resumo, fiz meu mapa, aqui, raciocinei como foi que o professor, a linha de raciocínio do professor, com a minha linha de raciocínio, pronto, eu escrevo. Eu faço até os desenhos que o professor faz na aula. Eu faço no meu caderno também, que vai ser uma forma do meu link para eu compreender aquilo dali. Então, é muito mais por isso. Eu estudo nas minhas folgas, porque eu trabalho 1 por 3. Então, eu trabalho um dia, folgo 3. Então, 3 dias de estudo, 1 de serviço. 3 dias de estudo, 1 de serviço. Então, eu consigo organizar dentro da minha escala de serviço as minhas horas de estudo. E fazia assim também quando eu estudava para concurso para soldado. Quando eu estudava para soldado, eu fazia faculdade à noite e dava aula, eu era professora. Então eu dava aula de manhã e de tarde. E aí só que não era todas as tardes, não era todas as manhãs. Nas manhãs que eu tinha folga, pronto, eu estudava. Nas tardes que eu tinha folga, eu estudava sábado e domingo. E aí a gente ia indo. E quando eu ia para a faculdade, era meu momento de tirar as minhas dúvidas com os professores da graduação. E aí fiquei nessa quase um ano para fazer o concurso da PEMAL, que antes eu estudava para Bahia, mas era mais ou menos isso. Eu estudava a videoaula, depois fazia os meus resumos, meu próprio resumo no meu caderno e respondia questões incansavelmente sobre aquele conteúdo. Eu tô tentando pontuar aqui, mas olha a quantidade de pontuações que eu fiz só numa fala que você fez aí. Vou ser bem breve para não tomar o seu tempo, porque eu quero que a galera escute o entrevistador e não o professor Hugo Dias. Primeiro ponto, galera, rapidão. Quem quiser fazer pergunta, não faz pergunta no chat aí. Faz pergunta na caixa de pergunta lá, que lá no final eu vou tentar abrir para a Camila responder, certo? Primeiro ponto. Um ponto que eu achei interessante aí, que é bom esclarecer para a galera, ela disse que assistia a videoaula e depois ela ia lá e fazia anotações dela. Um ponto que eu quero esclarecer é o seguinte, galera, não existe método de estudo individual. Cada um tem um método. A Camila descobriu dela. Então vocês têm que descobrir o método de vocês. Foi o que ela disse. Eu estudava até aprender a estudar. Então vocês vão ter que aprender o método de vocês. O da Camila funcionou para ela. As meninas falaram aí, o meu funciona assim também. Cada um tem seu método de estudar. Então tentem buscar o método de estudar de vocês. Um ponto que eu achei interessante aí. A Camila disse,
Eu fiz concurso para PM, mas eu não tinha vocação. Aí eu tenho uma brincadeira para falar com você aqui. Você não tinha vocação. E hoje, o que é a PM para você? Ai, que pergunta! Bota para quebrar. Então, eu digo sempre que a polícia faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Ela faz parte e ocupa um grande espaço da minha vida. Porque quando a gente ingressa na corporação, a gente aprende desde o curso que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Você tem que observar os lugares que você anda, com quem você anda e como você anda. As roupas que você veste, a forma como você se comporta. Então, tudo isso muda. E muda, às vezes, de uma forma tão sutil que nem você percebe, mas as pessoas que estão à sua volta, fulano tá diferente. Fulano foi para aquele curso e voltou diferente. Então, até minha família, às vezes, estranha, assim, alguns comportamentos meus, porque realmente muda muito. Então, a polícia militar faz parte da minha vida. Eu amo o que eu faço. Eu vibro a cada serviço. Às vezes, eu fico até nervosa, de ansiedade, mas não tinha vocação nenhuma. Minha irmã até fez uma brincadeira. Na Semana Santa, eu tive em Teolândia na Semana Santa, e aí minha irmã fez uma brincadeira muito massa. Disse assim... Ô mãe, a Camila não matava nem uma barata, vai ser polícia? Como assim? Fez essa brincadeira e tipo assim, como eu mudei? Como assim? Né? Quem é Camila agora? Como assim? Como assim? E aí, como eu mudei, né? Nesses 2 anos e pouquinho de polícia, de rua, né? Então, mudou muita coisa na minha vida, ocupa um grande espaço, mas é um negócio que eu me apaixonei. Eu amo fazer o que eu faço. Faço de todo o meu coração, assim. E não pretendo fazer isso aqui pelos próximos 30 anos, brincando. Não sinto mais vontade de sair. Eu lembro que no curso eu ainda dizia que eu sentia vontade de fazer concurso para outras áreas. Mas depois que eu comecei a tirar serviço de verdade, com viatura, com os companheiros, comecei a abraçar o batalhão que eu pertenço. Então, hoje eu já digo, não, vou passar os 30 anos aqui, tranquilinho, porque eu gosto do que eu faço. Bacana, massa. Eu tô cheio de perguntas para fazer aqui. Primeira pergunta, aí eu só queria registrar aqui, galera. Queria registrar para isso aqui do nosso amigo Douglas Papamac, certo? Ele entrou aqui, eu não pude falar, porque a Camila estava falando. Então, galera, nosso amigo Papa Mike Alagoas, Douglas, amigo nosso, top de linha. Galera, um abraço forte aí, Douglas, tamo junto. Outra coisa, galera, quem for seguidor meu, segue o perfil lá da Camila. Quem for seguidor da Camila, segue o perfil lá do professor Hugo Dias. Todos os perfis, tanto o meu quanto dela, tem conteúdo para PM, tem live, tem muito conteúdo bacana. Então, quem for do Instagram dela, segue a gente. Quem for da gente, segue ela. Beleza, vamos lá. Já que você falou em vocação, que nasceu em você, tenho certeza que a galera está querendo saber. Como foi seu primeiro dia de serviço? Meu Deus. Só botando para quebrar. Então, logo quando eu formei, eu não vim aqui para Delmiro. Hoje eu estou no batalhão. Eu não vim aqui para Delmiro. Eu fui para o 7º batalhão. E aí, diga a galera que você é do Pelopes hoje. É bom, importante falar. Isso, você é do hoje eu estou no Pelopes. Hoje eu estou no Pelopes. Que é uma operacional especial. Isso, dentro dos batalhões de interior. E aí, eu fui pro 7º. Só que eu sou baiana, assim, que eu nunca tinha saído da Bahia. Eu sou assim, como diz lá, né? Eu sou mateira. Eu nunca tinha saído do estado. Eu não conhecia Alagoas, não sabia nem para que lado ia. E eu falei, meu Deus, vou. E passei, eu vou. E eu não conhecia direito o interior do estado. Eu passei um tempo em Maceió, no curso, conhecia Maceió. Mas o interior eu não conhecia. Então, eu fui parar em Santana do Ipanema, quando eu formei. Fui para Santana. Quando eu me apresentei lá, eu ia tirar serviço em São José da Tapera. Então, se eu não conhecia Santana, quanto mais São José da Tapera. E aí, eu lembro que quem era da região sempre falava assim, eita, Tapera é um lugar complicado. Lá tem o bairro do 10. Vixe, meu Deus do céu. 10, morreram 10 pessoas lá numa semana. Olha, tem esse bairro do 10, e aí um monte de coisa. E eu já comecei a ficar preocupada, nervosa. E aí eu me apresentei no dia e tirar serviço no dia seguinte. E aí me apresentei lá no batalhão. No dia seguinte fui para Tapera. Chegando em Tapera, era uma CISP.
Era uma CIS que tinha lá, um Centro Integrado de Segurança Pública. Então, eu já fiquei assustada que tinha preso lá. Falei assim, gente... Aí já Como assim? Como assim? dormir no mesmo lugar que tem preso. Aí aquilo já me acendeu um alerta, assim, que não vou dormir. Eu não consegui dormir, eu não dormi nesse dia. Com medo, sei lá, de acontecer alguma coisa. O preso Mas sai da coisa ali, pega logo o policial, pega logo a arma. diga aí. Aí a pistola ficou debaixo do meu travesseiro. O tempo todo, a noite toda. Mas a guarnição que estava lá eram de 2 sargentos. Tinham 2 sargentos e 2 soldados em 2016. Eu era a 5ª integrante. Eram 5. Então ia sair 2 viaturas. E os 2 sargentos, o mais antigo era o sargento Valdir, me acolheu de uma forma que, às vezes, você... Assim, quem imagina a polícia militar, quem está começando agora a estudar, acho que talvez vê os antigãos como assim, sabe de nada. É antigão, já tá cansado. Mas a sabedoria que o antigão tem é, assim, infinita, porque ele já viu de tudo. Ele já se deparou com todo tipo de situação. Então, foi até um conselho que o Tenente Alex, que foi o convidado anterior, que foi meu instrutor de UDF, ele foi meu instrutor de UDF, ele sempre falava, ouça os antigões. Então, o sargento Valdir me acolheu de uma forma, sentou, conversou comigo, me tranquilizou. E aí, quando a gente saiu pra rua, ele foi me mostrando a cidade, como é que era, os pontos que eram complicados, os pontos, a zona vermelha. Eu quero saber da Rua do 10, o que é que tinha na Rua do 10? Então, o 10 era um bairro que tinha, era um bairro mais periférico. Então, geralmente, a incidência de criminalidade lá é muito maior do que no restante da cidade. Então, por isso que todo mundo falava desse estado 10. Mas ele me acolheu de forma muito sossegada. Era uma Tapera, por mais que o pessoal falasse muito, assim, de forma negativa. É uma cidade que hoje está muito mais pacificada, está muito mais tranquila. Então, foi muito sossegado o meu serviço por conta dos antigões que me acolheram e que tiraram, assim, essa visão, assim, esse nervoso que eu tava no dia. E aí, o serviço seguinte foi mais sossegado. Ou seja, galera, o serviço, ele é operacional, é perigoso, tem todas essas características. Mas muitas vezes a gente tem a sorte, como a Camila teve aí, que a grande maioria dos antigos fazem isso, tranquilizou ela, acolheu ela, mostrou ela como é que funciona, tal, que tem um risco, que é perigoso, claro. Mas é muito importante isso, é muito bacana saber que você foi acolhida. Então, meninas que entrarem, podem ficar tranquilas que sempre vai ter um anjo da guarda lá, vai ter um policial antigão. Sempre. Deus mostra. Vai chegar lá, vai orientar você, vai conversar com você. Já foi o tempo, né, Camila? Antigamente a galera tinha preconceito com as mulheres, botava pra arrumar, botava pra quebrar. Lógico, tem ainda. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas sempre tem aquele anjo da guarda que vai lá e ajuda, e conversa, e bate um papo, e orienta, e por aí vai. Excelente história. Eu queria fazer uma pergunta a você. Muitas pessoas querem fazer concurso da Polícia Militar. Mas eu sinto muito, eu como professor, Camila, sinto muito o imediatismo dessa geração. O que é que você tem a falar sobre imediatismo em relação ao concurso público? E é um negócio também que eu percebo muito, o pessoal quer para ontem as coisas. Só que quando você aumenta a temperatura do forno, o bolo não assa mais rápido, ele queima. Boa. Queima a borda e fica cru no meio. Então, não adianta você querer acelerar os processos e não se ligar que o momento agora é de preparação teórica. Ó, teve um negócio que eu vi no Instagram de um rapaz treinando Ordem Unida. Ele não fez nem a prova. Serena. Meu filho, você não fez nem a prova ainda, não sabe nem se fica. E já treinando Ordem Unida, um negócio que você só vai ver no curso. Então, tenha calma, é devagar, é um processo. Existem vários processos. Inclusive, o concurso é um processo. Não é só passar na prova prática, né? Tem o TAF, tem investigação social, para depois começar o curso de formação, que também é eliminatório. Então, são fases, então tenha calma. E aí o pessoal, e o edital? E quando é que vai sair a prova? Como é que eu vou fazer? Calma, leia. O pessoal também tem muita preguiça de ler o edital. Tem gente que chega pra mim e pergunta assim, Camila, quais são os requisitos pra entrar na polícia? É meu sonho. Como é que é seu sonho ser policial militar e você não sabe os requisitos?
Excelente, para ser excelente colocação, policial. viu? Excelente colocação. Aí eu oriento. Leia o último edital da prova, oriento que seja o de 2018, que foi o último. Pronto, minha resposta é essa. É uma resposta padrão. Como é que faz para entrar na polícia? Edital de 2018, procura no Google. No site da SESC tem. Faça uma pergunta mais Aí, pontual, né? Mas perguntar requisitos que vai cair na polícia tem que ser uma pergunta mais pontual, uma pergunta mais difícil. Como é que foi lá? não Você é uma passou e coisa mais tal? elaborada. Mostra pelo menos que você leu. Então, o pessoal quer muito para ontem, mas esquece que o segredo, o ouro, está na leitura. Então, falta muita leitura e falta muita interpretação de texto nessa geração. Falta muito, Excelente, então tem que respeitar os excelente, processos. excelente. Uma pergunta aqui bem pessoal. Como surgiu o desejo de ser policial? Então, obrigada, Jane Kelly, pela Jane pergunta. Kelly. Na verdade, surgiu o seguinte. Eu era professora concursada no estado da Bahia. Só que o concurso que eu era lá era concurso REDA. Era um concurso válido por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Eu já estava na prorrogação. E aí eu olhei assim, rapaz, se eu não fizer nada aqui, eu vou rodar, eu vou ficar desempregada. Como é que eu já estava na metade do curso de Direito, eu já estava no 4º período, mais ou menos. Falei assim, eu preciso pensar numa forma aqui para me manter empregada. E aí fui procurar, não tinha, assim, não via no estado da Bahia, assim, vontade nem disposição para ter um concurso efetivo para professor e nem outro REDA. E aí pronto, joguei no Google, tudo eu jogo no Google. Joguei no Google, concursos 2017, concursos previstos para 2017. O primeiro link que apareceu, Polícia Militar da Bahia, eu falei assim... Bem genericão a sua consulta, não foi? Foi bem genérico. Eu falei Que assim, aparecer essa porra aí, tchau. eu vou tentar. Aí eu olhei, Polícia Militar, eu olhei os requisitos. Aí eu falei assim, olha, eu me encaixo. Ensino médio, altura. Olhei os conteúdos, eu falei assim, ó, dá pra estudar. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, eu falei assim, vou estudar. Não tá com a peste que eu não vou passar pra soldado. E aí 1000 vagas? 1000 vagas? Eram 2.000. Eram 2.000 vagas na época. Então você já se inscreveu, já estava dentro. Já ia comprar a pistola já, né? Por ser mulher, só ia concorrer a 200. E aí eu não. Uma dessas, vai sobrar 199 para as outras, não é minha. Vou treinar a Ordem Unida já, né? E aí eu não tenho nenhum militar na minha família. Eu sou a única militar na minha família. Não tinha ninguém, eu não tenho nenhum amigo militar, nem assim, um amigo distante. Não tenho. Eu falei assim, não, mas não deve ser difícil. Eu pensei, né? Não deve ser difícil. Tanta gente aí consegue. Eu vou conseguir também. E aí comecei a estudar. E aí comecei a assistir também vídeos. Eu falei assim, como deve ser? E aí fui estudar, fui assistir vídeos de outras pessoas. E aí comecei a me preparar. E falei assim, olha, eu acho que eu consigo fazer isso aí. Eu acho que dá pra mim. E aí, pronto, comecei a estudar, vi que tinha jeito e tava indo bem nos simulados. E aí fui. Só que por um ponto e pouco que eu fiquei de fora. Por um ponto e pouquinho. Mas levou na brincadeira, 2.000 vagas, é fácil. Pronto, foi o que eu pensei. Pensei, não. Mas aí fui, diga aí, acho que 1 ou 2 questões eu tinha entrado. Como última colocada para a região, que ela também é regionalizado. Não é as 200 vagas no total, é regionalizado. Então, para a região que eu escolhi, acho que, se eu não me engano, eram 30 vagas. E aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu já tenho ensino superior ainda. Olha a soberba. Eu já tenho ensino superior. Claro que eu vou entrar. Concurso nível médio, porra, beleza, tá de boa, tá tranquilo. Não deve ser tão difícil assim, pensei, né? E aí, a rasteira. Fiquei de fora. Uma pergunta aqui, o cara falou oi, então, dê um oi pra ele aí, Camila. Oi, o cara botou oi, pronto. O cara botou oi. Outra pergunta aqui. Camila, você já aprendeu alguém? Eu ia perguntar quantos, né? Já aprendeu alguém? Eu ia perguntar quantos, né? Eu nunca aprendi ninguém. Eu, Camila Caló, nunca aprendi ninguém. Mas a corporação, Polícia Militar, já tirou vários infratores das ruas. Boa. Respondi? Boa. Respondidíssimo. Ela conduziu várias pessoas já, tenho certeza disso. Como foi sua preparação para o TAF?
Então, é uma pergunta muito recorrente também. E é bem interessante deixar claro que o TAF para mulher existe tanto para mulher quanto para homem. Então, não é por ser mulher que a gente não vai realizar o TAF. Só que, como somos biologicamente diferentes, o corpo feminino é biologicamente diferente do corpo masculino, o nosso TAF é adaptado. Então, são os mesmos exercícios, só que a forma de execução que é diferente. Então, Exatamente. tem a Não é mais fácil, ele é adaptado. Isso, é adaptado para o nosso corpo. Então, tem barra, tem aí abdominal, tem flexão, tem shotoran, tem corrida, tem tudo. O que tem para um, tem para outro. Apenas a forma de execução que é diferente é adaptada para o corpo feminino. Apenas. Mas o fato de eu ser formada em educação física ajudou muito na minha preparação, porque eu mesma montava meu treino. Então, eu me treinava, eu era minha própria personal trainer. Só que eu sou licenciada, eu não sou bacharel em educação física. Então, contei com a ajuda também de outros profissionais que tinham na academia. E eu comecei a treinar quando saiu o resultado da prova escrita. No dia que saiu o resultado da prova escrita, que eu vi que eu estava dentro dos 1000, eu pronto, bora treinar. Porque até então eu estava só estudando para a prova teórica. Então, agora sim, eu não é uma coisa que eu oriento a todo mundo. Por quê? Eu treinava antes de começar a estudar para a prova. Então, eu comecei do zero. Eu já corria alguma coisinha, eu já pegava peso. Então, boa dica. Quando eu comecei a treinar para o TAF, eu já tinha uma memória muscular. Então, eu não comecei totalmente do zero. Mas se você não corre nada, não faz nenhuma abdominal, se você está arrombado, se você não consegue ficar 1 segundo na barra sequer, eu oriento a você colocar no seu cronograma um tempinho para você, pelo menos 3 vezes por semana, para você treinar, para correr, para você não sentir tanta dificuldade assim, porque eu sei que você vai passar, vão ter muitas mulheres na próxima turma. Os seus alunos, eu tenho certeza que vão ser aprovados. Com certeza. Então, segue essa dica. Se você está no zero, não consegue fazer nada, coloca no seu cronograma pelo menos 3 vezes por semana o treino. Dica de ouro aí, viu? Dica de ouro, viu? Mas se você já tem uma certa memória muscular, dá para deixar o treino um pouquinho mais para frente. Dica de ouro. Muita gente aí, é como você falou aí, né? Se você está totalmente sedentário aí, você tem que fazer alguma coisa. Já que se você já tiver mais ou menos assim, um corpo adaptado, você sempre foi atleta, você sabe que consegue recuperar rápido, aí você dá foco mais ao estudo, para depois você dar foco na parte física. Agora, se você está 100% lascado aí, fudido mesmo, tem que começar a ir quebrando aos poucos, para quando você for aprovado, naquele período ali, você ter tempo de você ser aprovado. Porque geralmente são uns 2 a 3 meses do resultado da prova até o TAF. No máximo. Podendo ser antes, detalhe. Podendo ser antes. Pode ser antes. O risco é esse, podendo ser antes. Esse Aí é o você maior também risco vai ter que verificar no edital, porque no edital já vai dizer tudo. Se primeiro vai ser o TAF e depois os exames médicos. Se primeiro vai ser os exames médicos, depois o TAF. Então, é o edital que vai esclarecer essa dúvida aí. Então, assim que lançar o edital, você já tem uma noção de quanto tempo vai ser, de quanto tempo depois da prova vai ser o TAF, para você poder se preparar. Perfeito. Agora eu quero uma pergunta bem pessoal. Camila, você já sofreu preconceito na polícia militar por ser mulher? E se sim, como você reagiu? Então, é uma pergunta também muito comum essa. Como ainda é muito recente o ingresso de mulheres na corporação, pode até ser que em Maceió, na região metropolitana, seja mais comum ter mulheres em guarnições. Mas aqui no Alto Sertão, ainda é muito recente. Até a população, às vezes, quando vê a gente na rua, até acha estranho, uma mulher na viatura. Tem criança meio que olha assim. E no Pelópis? E no Pelópis ainda mais. Então, para você ter noção, aqui no 9º Batalhão, as primeiras PFENs do Pelópis foi da minha turma. Foi da turma de 2018. Então, até 2018, não tinham FENs no Pelópis, no 9º Batalhão. Então, é uma coisa muito recente. Porém, eu sofro muito mais olhares ou até comentários por parte dos civis do que dos meus companheiros de guarnição. Excelente, então, viu? Muito dentro do batalhão existe um respeito muito grande pelas FENs. Sempre de muito cuidado, de muito respeito. Então, eu nunca sofri assédio dentro
da minha jornada. Muito bom saber Pode isso. ser que tenha acontecido em outros batalhões, mas no meu, nem no 7º, nem aqui. Nunca sofri assédio, nem nenhum, Tipo nenhum de tipo de comportamento constrangimento, discriminatório. nenhum constrangimento. Eu sempre fui de rua, sempre trabalhei na rua, nunca fui da DM. Até o pessoal tem essa cultura, né? Mulher na polícia é para ir para DM, para ir para o interno, para burocracia. Não, aqui o grosso das FEMs do 9º Batalhão estão na rua. Nem tem tanta vaga mais para isso. Isso aí é coisa do passado. Nem tem vaga para essa galera. Conversa isso aí, é papo. Então, eu sofro muito mais esse tipo de discriminação por parte dos civis. Então, eu vejo muito mais as pessoas que não fazem parte da corporação. Me fazem até pergunta assim, que eu fico... Só um adendo. Galera, civis, para quem está de fora aí, para quem está vendo, é a população, tá certo? Civis a gente chama os cidadãos. Quem não é militar são civis, é a população, que a galera às vezes não entende o termo. Então, é muito mais de quem não faz parte da corporação do que de quem faz parte mesmo. Então, eu sempre fui muito respeitada. Sempre trabalhei na rua, sempre me armei com fuzil, sempre me armei com arma longa, com fuzil, com 12. Bom, então, bom. Sempre acautelei minhas armas. Então, é muito mais de comportamento. Uma coisa que eu aprendi com a minha instrutora de POG. De reconhecer o seu lugar. Então, eu sempre falo isso para as meninas. Reconheça o seu lugar e não permita que ninguém ocupe o seu lugar. Então, é um negócio que eu percebo muito nas frentes daqui. E é uma coisa que eu levo para minha vida. Eu não permito que outras pessoas ocupem um espaço que é meu. Então, se esse espaço aqui é meu, eu vou ocupá-lo e não vou permitir que outra pessoa faça por mim. Então, se eu acautelei um material, quem vai sustentar esse material sou eu. Se a função é de patrulheiro e eu sou patrulheiro, essa função é minha. Então, se é o patrulheiro que tem que abordar, seja homem, seja mulher, seja travesti, seja homossexual, seja da comunidade LGBT, se a função é do patrulheiro e eu estou como patrulheira, quem vai abordar sou eu. Com toda a técnica e profissionalismo que a função exige. Perfeito. Sem preconceito, sem discriminação. Então, é muito mais da população do que da gente mesmo. Interessante. Uma pessoa falou aí, um sargento encheu a cabeça do meu marido dizendo que a esposa que ama não vira PM, porque todas são obrigadas a ceder aos superiores. Difícil. É com você essa aí. Olha. Calma, respire. Calma, não mande o cara ir pra cá do cara. Não, calma, respire. Não pode falar. Olha, eu não sei de que unidade esse sargento está falando aí. Mas não existe isso de ceder. Não sei em qual sentido ele está falando esse ceder. Mas eu nunca cedi e não conheço nenhuma FEM que tenha cedido o seu espaço, o seu respeito ao seu corpo e ao corpo do outro por nenhum superior. Então, eu não conheço. Inclusive, todas as denúncias de assédio da polícia, inclusive teve algumas campanhas da Coronel Camila. Certo. Todas as denúncias foram investigadas. Todos os assediadores foram punidos. Então, não fica batido, não passa batido dentro da polícia esse tipo de desrespeito. E é cada vez mais... deixa eu ver... mais coisa do passado. Coisa que não acontece mais. Então, esse sargento aí tá equivocado na posição. Ele tá um pensamento bem antigão, ele tá um pensamento bem arcaico. Bem equivocado. Eu acho que é até difícil ele já ter trabalhado com algum policial. Talvez esse pensamento dele seja porque ele nunca trabalhou com a policial feminina. Muito equivocado. E tá bem arcaico aí esse pensamento, que isso não acontece. Aí onde tá? Eu vou responder, estava esperando você concluir, porque, lógico, você é mulher, você que vai responder da melhor maneira possível. Mas eu também, como policial militar, eu convivo com mulheres, eu tenho a resposta para esse sargento também. É o seguinte, tá aí a Camila para mostrar para vocês que mulher tem lugar na polícia, mulher tem o seu espaço na polícia, mulher é respeitada na polícia e mulher se dá o respeito na polícia. E esses processos que ocorrem aí, galera, para deixar bem claro, de assédio que ocorre na polícia, ocorre em qualquer outra profissão. Em qualquer outra profissão. Antigamente eu não sei, antigamente é o que já passou. Mas hoje eu digo a vocês que se ocorre assédio na polícia militar, é como ocorre em qualquer trabalho. Você trabalha no seu mercado, vai ocorrer assédio do seu chefe,
vai ocorrer assédio de um funcionário. Não é porque você está na polícia militar que isso vai modificar, não, pô. Não é porque eu sou cabo, daqui a pouco sou sargento, e a Camila é soldado, que eu vou dizer, Camila, faça isso e aquilo, vamos tomar uma cerveja, vamos sair, que a Camila vai ceder, não, pô. Isso aí não existe mais, não. A Camila vai dizer, não, cabo, obrigado, não tenho interesse, não, um abraço, tchau. Não existe isso, não, galera. Então, se alguém ficar com medo de entrar na polícia, esqueça isso. Isso é coisa do passado. Não isso aí existe. são fantasmas do passado. Porque Exato. eu tenho certeza hoje que qualquer mulher que está assistindo essa live aqui, que eu, cabo, chegar para você e vir assim, olha, de serviço, né? Vamos tomar uma cervejinha amanhã. Aí o cara, não, cabo, beleza, valeu, muito obrigado, agradeço o seu convite aí. Tem interesse não no seu convite? A mulher vai responder à altura, vai responder com classe. Sim. Caso eu venha insistir, eu tenho certeza que vocês, mulheres, vão responder à altura. Vão colocar a pessoa no lugar e, caso haja insistência, abre um procedimento, aquele camarada vai ser processado, E vai mudar de outras- guarnição. que até o assédio é comum em qualquer ambiente de trabalho, mas exatamente. diferente de outros ambientes, de outras instituições, dentro da polícia, pela força do RDP-MAL, que Isso. é muito incisivo dentro da nossa vida, né? Perfeito. Profissional e pessoal. Pela força do RDP-MAL, esse tipo de situação não passa batido. Então, se alguma mulher, alguma FEM passa por esse tipo de situação e denuncia, vai ser apurado. Vai ser Aqui é o pior local do mundo para fazer isso, viu? Quem for fazer vai ser isso aberto na polícia procedimento, militar... sim. O assediador vai responder o inquérito policial, sim. E se for comprovadas as acusações, ele vai ser punido pela força da RDP-MAL. Primeiro momento que esse camarada vai ser transferido de unidade, só para comer história. Já não vai trabalhar mais com ela. Depois vai ser transferido de unidade. E logo em seguida vai iniciar um processo. Então as meninas que... O camarada que falou isso aí, é lamentável a gente ouvir isso, né? A pessoa, o sargento que falou isso daí, está equivocado, tentou colocar coisa na cabeça do seu marido. Pelo contrário, vejo muitas mulheres trabalhando, casadas, com seus filhos, todo mundo respeita, sabe que ela tem a família dela, sabe que ela tem a integridade moral dela. Então, galera, isso aí é coisa do passado, tá certo? Isso aí não existe mais não. Isso aí não existe mais não. Camila, a entrevista tá um espetáculo, tá um sucesso, mas estamos chegando aqui faltando máximo 5 minutos. Vou fazer só mais umas 2 perguntas aqui. Quais as maiores dificuldades em sua profissão? Então, uma coisa que eu vejo de difícil mesmo é a sensação de que a gente está sempre enxugando gelo. Então, é complicado quando a gente não vê apoio dos outros poderes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Então, eu vejo isso como um problema que é cada vez mais dificultando o serviço de quem está na rua, cada vez mais burocrático, cada vez mais complicado da gente trabalhar ou de fazer alguma coisa na rua. Então, e eu falo fazer o que é nosso por direito. Fazer o certo, o legal. Fazer o certo. Então, está cada vez mais complicado nesse sentido de eu não conseguir enxergar apoio nos outros poderes. Que no nosso estado a gente ainda tem o poder executivo ainda é muito por nós. Quando a gente olha a figura do governador do estado, ainda olha muito para a segurança pública, o secretário de segurança, inclusive, que é um ex-militar. Então, tem tudo isso que ainda é por nós. Mas quando a gente olha o legislativo e o judiciário, que tenta, eu não sei com que objetivo, mas complicar o nosso serviço, aí eu vejo como um problema. E aí é aquela sensação de estar sempre enxugando gelo. Legislação o que eu branda. vejo mais difícil. Legislação branda, prende o camarada hoje, amanhã tá solto, realmente. Assim, o que eu gosto de dizer pra galera, realmente, isso aí é um desafio muito grande, que só pra vocês entenderem, isso aí não tira o ânimo da gente trabalhar. A galera perguntou isso aí, foi só pra entender as dificuldades. Natação, como foi sua prova de natação em relação ao TAF? Como foi a prova de natação? Você sabia nadar, não sabia nadar? Não teve TAF. Eu não teve natação no meu TAF. Não teve natação. Na prova de 2017 foram exigidos só 4 exercícios. Foi a barra, o Chotorran, a corrida de 1.800 metros e a abdominal. Não exigiu natação. Exigiu só no concurso de 2018, que da turma que formou essa semana. O meu não exigiu natação. Pergunta aqui, então, já tirou... A pergunta aqui, já tirou em alguém? Qual foi a sensação?
Essa pergunta aí. Eu tenho certeza que você não vai responder. Eu acho massa. A pergunta mas foi engraçada. Essa é massa. Já tirou em Eu alguém? acho Qual massa. foi a sensação? Cara, porra, tirei e fiquei orgulhoso do meu tiro. Brincadeira. Nossa, bate parabéns. Eu acho massa essas perguntas, porque o pessoal ainda tem a ideia de que a gente vive no Tropa de Elite. É, o nosso é serviço verdade. é sempre como se fosse no filme. E aí o filme romantiza muita coisa. É verdade. Muita coisa. Então, Mas é divertido, não é essa divertido. ação toda, essa vibração toda que é nos filmes, não. O nosso serviço é um pouquinho mais tranquilo, mais brando. Quando você sai com amigos, você leva a sua arma? Nossa, cada umas perguntas meio invasivas, né? Velho, não, essa não, bullying. Galera, essa questão aí de perguntas de arma, a gente não pode responder porque é a nossa segurança, tá certo, galera? A gente não pode responder, é uma coisa pessoal, é a segurança da gente. Então, esse tipo de pergunta a gente não pode responder justamente por isso. Que é a nossa segurança pessoal, então é em primeiro lugar. Aí eu tenho uma maneira de responder esse tipo de pergunta. Você estuda, passa no concurso e você vai descobrir se você está querendo fazer essa pergunta, se você vai usar a arma ou não, tá certo? Então, não pode responder. Queria agradecer aqui, faltando alguns minutos, tenho que agradecer aqui para não a live ficar cortada, tá certo? Eu gosto de encerrar um pouquinho antes, ficar com aquele gostinho de quero mais também, né? Que é importante. Camila, queria agradecer muito a sua presença, tá certo? Queria dizer que não estou conseguindo eliminar aqui consegui eliminar a pergunta e vou tirar os comentários. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Queria dizer a você que a live foi uma satisfação toda minha. Conhecer um pouco da sua história. Eu fiquei observando aí os comentários. Muitas mulheres dizendo, agora eu vou estudar, agora eu vou ser policial. Se eu tinha alguma dúvida, isso é uma satisfação. E é um dos objetivos da nossa live, certo? Semana da Mulher. O objetivo é justamente esse. É estimular as mulheres. Eu ia falar estimular, já quase que eu falava. É estimular as mulheres a ingressar na corporação. É desmistificar o que é a corporação. Mostrar para vocês que a Polícia Militar, é possível você entrar na Polícia Militar, é possível você, mulher, ingressar. É possível você crescer, é possível você ter uma carreira. Então, esse é um dos objetivos. Eu tenho certeza que o objetivo da live foi cumprido. Muitas mulheres aí estão se espelhando em você, tenho certeza disso. A sua história é muito bonita. A maneira de você lidar com os problemas é muito bonito. A maneira de você pensar, a sua alegria de viver. Então, parabéns por ser essa mulher bem-sucedida, essa mulher de fibra, essa mulher de honra. Essa lição de vida aí, eu peguei o meu filho, comecei a estudar com ele. Então, se você aí está em casa, quer fazer o concurso, tem filho, se espelhe na Camila. Se você não tem filho, está passando por dificuldade, então você está esperando o quê para começar? Muitas pessoas têm uma história de vida muito mais difícil que a sua. Foi lá e conseguiu. E muitas vezes a gente fica colocando as dificuldades, não estou dizendo aqui que cada um tem seus problemas, cada um tem sua carga para levar. Muita gente fica utilizando essa carga e para não estudar, para não alcançar. Então isso é um equívoco, certo? Então, queria deixar você falar. Antes de você falar, queria aproveitar só um minuto aqui. Galera, quem gostou, que tem interesse em fazer o concurso da Polícia Militar, a gente tem um curso da gente online, tá certo? Então, muito obrigado. Queria deixar você aqui com as suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado pela live. Então, agradecer demais também pelo convite. Fiquei surpresa quando eu recebi, mas aceitei de pronto, porque eu amo falar. Minha mãe mesmo fica... Camila, fale menos. Sou tagarela, falo muito. Mas tem histórias boas a gente tem que compartilhar. Então, agradecer todo mundo aí que participou, todo mundo que assistiu, todo mundo que me acompanha. Gratidão de verdade pela força. Dizer para as meninas que têm interesse de entrar na corporação, é possível, você pode. Ah, mas eu tô sedentária. Ah, mas é difícil. Mas as coisas que valem a pena são difíceis mesmo. Então, pensa no seu futuro, nas coisas que você tem para conquistar. Porque, além de ser uma carreira fantástica, é a sua estabilidade financeira. É a estabilidade financeira da sua família, dos seus descendentes. Então, pense as pessoas que
dependem de você, ou as pessoas que você quer ajudar no futuro. Então, esse é o caminho, é o concurso público. Então, não desistam, venham para a corporação. Existem muitas mulheres em situação de violência que precisam da gente e que confiam na gente. Então, ter uma fé na guarnição é importantíssimo. A gente ainda vive num país com altos índices de violência contra a mulher. Então, a gente precisa defender essas mulheres. E quando elas olham para a gente, elas veem alguém que a gente que pode confiar. Então, estudem, se capacitem. Não existe nada mais satisfatório do que você entender um conteúdo, responder uma questão e acertar. Então, é satisfatório. Então, não desista, foco na missão. As coisas são difíceis mesmo, mas só vale a pena se for na subida da ladeira que a canela engrossa. Então, firma essa carcaça 5 segundos. e simbora. Valeu.